E no episódio de hoje, entre outras coisas, você vai ver: China se torna líder mundial, um exército de robôs da Obitec é a primeira entrega em massa desses robôs humanoides no mundo inteiro. Falar com os entes falecidos, o aplicativo de IA que recria os entes queridos e acende um debate perigoso. Cientistas conseguiram isolar uma proteína que regenera uma articulação inteira. Será que agora nós vamos regenerar os nossos membros? O Unitree anuncia o Avatar incorporado. Agora o ser humano se torna o combustível para treinar robôs. Steam Frame, o headset da Valve que pode mudar o rumo da realidade virtual. Bora entender tudo isso aí. Olá, impressionado e impressionada. Eu sou o Carlos Alves e você está no Realidade Impressionante. Bora pro vídeo. E o futuro, do jeito que tá, promete cidades cada vez mais congestionadas, ao menos por enquanto. Isso porque, além de outras soluções de mobilidade urbana, nós temos startups de aeronaves elétricas de pouso e decolagem vertical, como é o caso da fabricante de eVTOL Midnight, que anunciou a aquisição do aeroporto municipal em Los Angeles por 126 milhões de dólares. E isso não é um movimento simbólico, tá? É a preparação para uma operação real dos táxis aéreos. A Asher diz que o local será um campo de testes para tecnologias de aviação baseadas em inteligência artificial. Ou seja, seus sistemas de tráfego aéreo automatizado, gerenciamento de operações em solo, controle logístico digital e processos que, até hoje, exigem dezenas de profissionais coordenando rádios, sensores e comunicação manual. A empresa quer usar IA para operar os seus vertiportos, assim como já está fazendo para pilotar as suas aeronaves, uma IA que faz isso aí. E a expansão também não para em Los Angeles. A Asher já anunciou redes vertiportos em Nova York, São Francisco e outras cidades estratégicas, tudo isso em parceria com a United Airlines e com a Stellantis. A promessa é a seguinte: conectar Manhattan a aeroportos internacionais em apenas 5 a 15 minutos. Algo que no trânsito atual, no trânsito real, pode levar várias horas. E para que tudo isso funcione, a aeronave Midnight precisa entregar. Até agora, os testes mostraram que ela realmente está no caminho. Alcance de mais de 80 km, altitude acima de 3.000 metros e capacidade para 4 passageiros mais um piloto a bordo, caso algum erro aconteça com o sistema de inteligência artificial. E a empresa também está expandindo internacionalmente. Já operou voos de testes nos Emirados Árabes, firmou parceria com a Korea Air e também com a Soraco, uma joint venture entre Japan Airlines e a Sumitomo, e isso deixa bem claro que o plano dos caras é global, não é ficar apenas nos Estados Unidos. E eu percebi que tem algo estranho aqui, já vou pegar, tá faltando os óculos. Como é que eu vou enxergar essa luz na minha cara aqui? Tá demais. A cada década, os conflitos armados generalizados se tornam menos frequentes, é fato, mas algo estranho está acontecendo na direção oposta. Os gastos militares do planeta inteiro explodiram como nunca. É um paradoxo moderno. Enquanto a humanidade fala em paz, investe bilhões para preparar guerras que espero nunca aconteçam, né? E no centro dessa corrida silenciosa surge um novo protagonista, a tecnologia militar. Entre 2021 e 2023, startups dos Estados Unidos receberam mais de 100 bilhões de dólares de fundos de risco só para criar os equipamentos que vão de sistemas antidrones a enxames letais autônomos. O resultado é uma avalanche de máquinas, sensores e algoritmos que tornam bem simples prever como é que será o campo de batalha daqui a poucos anos. Mas isso não impediu a França de arriscar as suas fichas e entrar também nessa corrida armamentista tecnológica. Durante um exercício militar perto de Paris, o general Bruno Baratz, responsável pelos programas de combate futuro do exército francês, fez um anúncio bem direto. A França pretende colocar robôs guerreiros na linha de frente já nos próximos anos. Segundo ele, as primeiras capacidades de robôs terrestres devem estar prontas em 3 anos, com sistemas mais avançados antes de 2024. Não como um sonho distante, mas como parte de uma estratégia para enfrentar o que eles chamaram de guerra de alta intensidade. Nos testes recentes, ainda sem imagens para nós, unidades não tripuladas com pernas, esteiras e rodas cruzaram trajetos cheios de armadilhas, desviaram de obstáculos e reagiram a condições projetadas para simular as batalhas modernas. Para o exército francês, esses robôs não serão apenas olheiros no escuro, eles poderão atuar em vigilância, operações de reparo, desminagem e até manobras de combate. O general Tony Maffei resumiu a ambição da França em uma frase que define bastante o espírito dessa era: o robô deve facilitar o combate, não atrapalhá-lo. E nesse tabuleiro, os robôs autônomos seriam peças perfeitas, segundo os generais, tá bom? Eficientes, silenciosos e politicamente convenientes. O que seria esse politicamente convenientes, hein? E agora eu preciso falar sério com você. Com você mesmo. Se realmente gosta dos conteúdos que você vê todas as semanas aqui no Realidade Impressionante, chegou aquela hora que você pode mostrar o seu apoio. Nós conseguimos uma grande parceria com a Genesis AI, é a criadora da Áurea. Mas, para que essa parceria seja longa, duradoura,
eu preciso de você, eu preciso da sua ajuda. Se você já usa uma ou várias outras IAs, passe a usar a da Áurea. Essa é uma plataforma que reúne lado a lado os modelos mais avançados de inteligência artificial que tem no planeta. E você pode usar de forma totalmente automática, de forma tranquila. Nela está unificada as seguintes IAs: ChatGPT, Gemini, DeepSeek e a Mistral. Tudo isso está disponível para gerar, testar e criar. E falando nisso, dá para criar imagens, dá para humanizar textos, analisar códigos e dá para fazer tudo o que os modelos de inteligência artificial mais poderosos do mundo te oferecem. E isso tudo num só painel, que é simples e autoexplicativo, é bem facinho de usar. Além do chat livre que nós temos da plataforma e você pode usar da forma que precisar, temos também os chatbots especializados em diversas áreas. São mais de 80 consultores digitais que estão disponíveis, e isso 24 horas por dia, 7 dias por semana. Temos consultores digitais de engenharia, comercial, TI, gestão, marketing, jurídico, publicitário, especialista em conteúdo digital e também muitos outros. Tenho bastante propriedade para dizer para você que quem não usar IA, já nos próximos anos, vai se arrepender completamente. São mais de 4 anos apenas aqui no YouTube falando para você sobre cada tecnologia nova que está surgindo. E eu confesso, a inteligência artificial foi a mais disruptiva que eu já vi. Isso sem dúvidas. Tá, chegou aquela hora de falar de preço. Quanto é que custa tudo isso aí? Bem, é cerca de R$3 por dia. É muito mais barato do que pagar por cada inteligência artificial separado, não é não? Corre aí no link que está na descrição ou no primeiro comentário fixado, e você que me vê na TV grandão aí, dá uma olhadinha no QR Code. As primeiras assinaturas são limitadas, ok? Acessa rapidão aí e apoie o canal Realidade Impressionante. Valeu? Vou continuar te ajudando e você continua me ajudando. Algumas descobertas parecem pequenas à primeira vista. Quando a gente olha assim falando, parece coisa pequena. Até que você percebe que elas podem mudar a história inteira da medicina. Como essa aqui, por exemplo, com um grupo de cientistas da Texas A&M, que acabou de fazer o seguinte: identificar uma única proteína que é capaz de regenerar sozinha uma articulação completa do dedo. Um avanço tão importante que começa a aproximar os seres humanos da capacidade quase mítica das salamandras, que é de recuperar os seus membros. O ponto de partida é um número assustador. Segundo as informações deles, hoje mais de 2 milhões apenas de americanos vivem com amputações, e esse total deve triplicar até 2060, graças ao avanço do diabetes e das doenças vasculares. A medicina vem tentando já há várias décadas a entender como é que alguns animais regeneram seus membros inteiros, enquanto nós, seres humanos, se limitamos a recuperar no máximo a pontinha de um dedo, isso em apenas alguns casos raros, tá? Faltava algo, um sinal biológico essencial, uma chave, e agora essa peça tem um nome: FGF8. A equipe da Faculdade de Medicina Veterinária e Ciências Biomédicas da Texas implantou diferentes proteínas da família dos FGFs, que são os fatores de crescimento de fibroblastos, em tecidos que normalmente não se recuperam, e descobriu que, entre todas elas, apenas o FGF8 foi capaz de fazer algo que é extraordinário: regenerar uma articulação completa. Cartilagem articular, tendões, ligamentos, 5 tipos de tecidos reconstruídos a partir de um único comando biológico. A doutora Lindley Dawson explica que, normalmente, essas células fariam o que fazem em qualquer trauma: criam cicatrizes, mas sob o efeito do FGF8, elas mudam de comportamento, recebem instruções diferentes, elas passam a reconstruir as estruturas que são complexas, como se estivessem seguindo um mapa interno da engenharia biológica. Tá, é verdade que a regeneração ainda não foi perfeita. A unha, por exemplo, não reapareceu, mas isso é apenas um detalhe, né? E não diminui em nada o impacto do resultado. Representa uma prova de conceito tão poderosa que pode redefinir o caminho para regenerar não só dedos, mas braços, pernas e qualquer extremidade ali no futuro, claro. Água. Olha as palavras aqui. Pense em um robô que não apenas imita você, mas aprende com cada movimento do que você faz. É isso que a Unitree Robotics acaba de mostrar ao mundo com o seu novo Avatar Incorporado, uma plataforma de teleoperação de corpo inteiro que transforma um ser humano em um algoritmo vivo. No vídeo de lançamento, o robô humanoide G1 replica em tempo real tudo o que o operador faz: correr, chutar, bloquear golpes, aplicar golpes de boxes e até mesmo participar de uma luta entre 2 robôs. Tudo espelhado com uma velocidade impressionante. A estética e a cena lembra imediatamente o filme Gigantes de Aço, mas a Unitree deixa claro que essa história aí vai muito além do entretenimento. O espetáculo é só a porta de entrada, porque depois de sequências de pancadaria cinematográfica aí, o vídeo muda de tom. O mesmo G1 aparece realizando tarefas domésticas com precisão que é quase obsessiva: aspirar o chão, dobrar roupas, organizar objetos, colocar bebidas na geladeira e muitas outras coisas. E é nesse contraste que mora a revelação. A Unitree chama a tecnologia de plataforma de aquisição de dados de corpo inteiro. Não é um brinquedo, tá? É um mecanismo para
para alimentar a próxima geração de inteligência física, ou seja, uma inteligência artificial dentro dos robôs. Hoje em dia, todas as empresas que querem construir robôs de uso geral enfrentam este mesmo dilema: como ensinar uma máquina a viver no nosso mundo real. A Tesla aposta em simulação em escala massiva e, segundo alguns relatórios, também em uma tecnologia que é semelhante a essa aí da Unitree, porém, os humanos são contratados e pagos para essa função aí de ensinar os robôs. Já a também norte-americana Figure AI grava milhares de demonstrações humanas, mas, no caso dessa tecnologia em específico aí da chinesa Unitree, a proposta é algo mais direto: usar os seres humanos como pilotos, que geram movimentos já compatíveis com a mecânica do próprio robô, que basicamente podemos dizer que é movimento puro, cinemática limpa, sem a lacuna entre a fisiologia humana e o esqueleto mecânico. Ou seja, não é apenas coletar os dados e as imagens dos movimentos humanos, e sim uma teleoperação em tempo real. E essa abordagem como o, entre aspas, humano no circuito, já aparece em empresas como a OneX, com o seu modo especialista. Mas a Unitree leva essa ideia ao extremo, cria um avatar robótico capaz de ser comandado como um corpo alternativo. E ao fazer isso, captura dados perfeitos para treinar a sua inteligência artificial física, exatamente aquilo que o mercado chama de o gargalo da robótica. A plataforma da Unitree resolve o problema pela raiz. Em vez de traduzir o corpo humano, ela captura os movimentos diretamente no corpo do robô. O avatar incorporado não é uma luta de boxe entre robôs, é uma fábrica invisível de dados, uma forma de acelerar a robótica avançada, permitindo que qualquer pesquisador ou empresa, claro, gere interações reais, variadas e de altíssima qualidade para treinar as máquinas que um dia vão agir sozinhas. A Valve nunca foi apenas uma empresa de games. É a mente por trás do Half-Life, do Steam e de algumas outras tecnologias mais influentes na nossa história dos videogames. Agora, a companhia revela o seu próximo passo, um headset de realidade virtual que não quer apenas disputar o espaço com o Meta e a Apple, por exemplo. Quer mudar a forma como o VR funciona. O nome? Steam Frame. E a proposta é um tanto quanto simples. Em vez de depender de fios e de um computador do lado, o Steam Frame se encaixa na cabeça como um óculos leve. Ele transmite os jogos pela rede sem fio e ainda pode rodar títulos tudo isso sozinho, graças ao seu próprio processador interno. Ele é um dispositivo chamado de híbrido, parte console portátil, parte visor de alta performance para a extensão do seu PC. Mas o verdadeiro salto está em um recurso que a Valve chama de stream foveado. Tá, segura a quinta série aí, hein? O que significa que o headset rastreia os seus olhos em tempo real e, em vez de pedir para a GPU renderizar só a área em que você está olhando, como fazem atualmente o PSVR 2 e o Vision Pro, ele envia para você o quadro completo, mas com nitidez máxima apenas na região que é focalizada. É como se o jogo soubesse exatamente onde concentrar os bits de qualidade. O truque reduz a banda necessária, diminui a latência e mantém tudo extremamente nítido onde realmente importa. Segundo o engenheiro Jeremy Sellon, se a área de foco for representar 10% da visão total, o ganho de eficiência pode chegar a um fator de 10 vezes. E o mais impressionante não é nem isso. Quem testou disse não conseguir perceber o desfoque periférico. O efeito é natural demais, quase orgânico, disseram um deles. E o melhor, isso funciona em qualquer jogo, não exige que o desenvolvedor implemente a renderização foveada. Ou seja, a Valve tirou o peso dos estúdios e colocou na própria transmissão. E até mesmo outros headsets com rastreamento ocular poderão usar essa técnica, contanto, claro, que participem do ecossistema Steam Link. E o Steam Frame não depende totalmente do seu PC, porque dentro dele vive um Snapdragon 8 Gen 3, além também de 16 GB de RAM, armazenamento expansível via microSD e um sistema Linux que é capaz de rodar jogos Android e diversos títulos nativos. Em outras palavras, mesmo longe do PC, o headset vira um console móvel de realidade virtual. E se funcionar do jeitinho que parece que está funcionando, talvez esse seja o momento em que a realidade virtual finalmente deixa de ser um nicho e se torna assim parte real do futuro dos jogos. E essa cena parece saída de um filme futurista, tá? Linhas e mais linhas de robôs humanoides perfeitamente alinhados dentro de uma fábrica em Shenzhen, como se aguardassem apenas um comando para poder despertar. Mas desta vez não é ficção. É a Obitech Robotics que acaba de anunciar o que chama de a primeira entrega em massa de robôs humanoides industriais no mundo inteiro. E isso pode marcar sim o início de uma nova era na automação global. Em um comunicado oficial, a empresa confirmou que enviou centenas de unidades do Walker S2, o seu robô humanoide industrial, para parceiros de alto nível. Esse anúncio vem alguns dias depois de um vídeo viral e mostrar um verdadeiro exército de robôs que estava montado pronto para embarque. E essa entrega é apenas a pontinha de um iceberg que é muito maior. A Obitech afirma ter uma carteira de pedidos para 2026 que ultrapassa ou algo próximo de 113 milhões de dólares.
Para cumprir toda essa meta, a empresa precisa entregar centenas desses robôs agora e chegar ao final de 2025 com mais de 500 unidades implantadas em ambientes reais. A lista de parceiros confirma que a ambição é grande. BYD, GL, Volkswagen, Foxconn, Dongfeng e também outras gigantes, todas elas da indústria automotiva e da logística. Esses são setores onde cada minuto parado custa uma fortuna para os caras. O interesse dessas empresas não é simples curiosidade tecnológica, não quer um brinquedinho ali. Elas querem algo muito mais específico, operações 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem pausa, sem fadiga e sem interrupções. E é exatamente aqui neste ponto que o Walker S2 se diferencia de outros robôs. Ele é um dos poucos modelos humanoides do mundo inteiro que é capaz de trocar a sua própria bateria de forma autônoma, um processo que dura poucos minutos e permite que o robô volte à linha de produção quase que imediatamente. Para o ambiente industrial, isso não é um detalhe técnico, é a diferença entre um robô útil e um robô indispensável. E a Ubittech tem essa informação, claro, e por isso usa o termo primeira entrega em massa do mundo com bastante agressividade, com estratégia. E enquanto concorrentes como a Tesla com o Optimus e a Xpeng com o Iron, esse robô interessante que nós vimos esses dias, ainda mostram protótipos e demonstrações de laboratório, a Ubittech está tentando capturar um outro tipo de liderança, a liderança da implantação real, colocar centenas de robôs funcionando dentro das fábricas, lidando com peças, ferramentas, caixas e fluxos de logística. E isso, claro, vale muito mais do que qualquer vídeo perfeito. O grande teste, no entanto, começa agora. Cada humanoide entregue precisa provar que pode sim agregar valor no dia a dia. Montar, transportar, conferir, ajustar, repetir tarefas exaustivas de forma contínua. E é na linha de montagem do cliente, não no chão brilhante das fábricas da Ubittech, que o futuro desses robôs será decidido. E talvez este seja o verdadeiro marco desse anúncio. A automação está deixando o laboratório e entrando no mundo real, com o formato e a versatilidade de um corpo humano. Isso é algo impressionante para os nossos dias, não é não? Não é apenas um conceito, mas sim um produto pronto, não que ainda vai chegar, mas que já chegou, já está trabalhando. É fato que algumas tecnologias chegam ao nosso mundo como curiosidades, outras chegam como alarmes, e o novo aplicativo da empresa 2AI de Los Angeles definitivamente soou como esse segundo caso aí. A startup viralizou ao apresentar algo que muita gente sonhou e que também muitas outras pessoas têm temido por aí. Avatares digitais interativos que recriam a aparência, a voz e até o comportamento de familiares falecidos. É um futuro que lembra sim ficção científica, mas que de repente está aqui, está conosco já. A demonstração que sacudiu as redes sociais começa com uma mulher grávida conversando com a versão digital da sua mãe já falecida. Meses depois, o avatar aparece lendo as histórias para o seu bebê. Anos depois, conversa com a criança voltando da escola. E a sequência termina com o filho adulto anunciando à sua avó digital que ele se tornará bisavô. Bizarro isso. Tudo com uma certa naturalidade que é inquietante. 3 minutos podem durar uma eternidade, diz o vídeo da empresa. O cofundador Callum Ward foi ainda mais longe ao afirmar que a plataforma está construindo um arquivo vivo da humanidade e completou a provocação. E se os entes queridos que perdemos pudessem fazer parte do nosso futuro? A ideia já está disponível na Apple Store, tá bom? O aplicativo cria o que eles chamam de Holo Avatar, uma recriação digital que se parece, fala e até compartilha memórias, que é baseadas nos dados fornecidos pelos próprios usuários. É uma espécie de legado interativo, ou como alguns críticos disseram, uma forma tecnológica de recusar o fim. O paralelo com Black Mirror foi imediato, não deu para segurar, especialmente com o episódio Be Right Back, em que uma mulher revive digitalmente um companheiro falecido. Especialistas alertam que isso pode embaralhar as memórias, o apego e até o processo natural do luto. Afinal, o que significa seguir em frente quando a tecnologia oferece uma versão digital que nunca desaparece? E quem é que decide quanto esse avatar é fiel ao original? Ou quando é que ele vai deixar de ser fiel ao original? Se gostou desse episódio, comenta aí se o futuro chegou ou não. Bem, na minha opinião ele chegou e está um tanto quanto assustador nesse início aqui pelo menos. Comentando algo, você sempre ajuda o engajamento desse vídeo e o YouTube passa a recomendar outros vídeos do nosso canal para você e para outras pessoas conhecê-lo também. Lembre-se que todas as fontes de tudo que você viu está aqui na descrição. Muito obrigado por me acompanhar. Quando você comenta, eu sei que você chegou até o final do vídeo. Obrigado mesmo, tá bom? Tchau, tchau. Até o próximo. Lembre-se de assinar a áudio, hein? Não fica para trás. Inteligência artificial é a revolução. Por mais que tem muitas coisinhas aí que a gente não concorda, bom, pelo menos eu, né? E não gosta, como esse caso aí de ressuscitar, entre aspas, um ente querido que a gente perdeu, a IA traz muitos benefícios.
usa o link que eu deixei aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado. Você vai ver um videozinho lá mostrando um pouquinho mais sobre as funcionalidades dessa IA e o porquê que você tem que assinar ela. Vai te ajudar bastante. Áurea, assine a Áurea, não esqueça disso não, tá bom? Tchau, tchau. Agora sim, tchau, tchau.